GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 11, capítulo 2, Vantagens, primeira interação. Uma produção RPG Next. Olá pessoal, estamos aqui de volta a mais um Regras do GURPS, 4ª edição. Saímos do capítulo 1, estamos entrando no capítulo 2, o capítulo das vantagens. O que são vantagens? Vantagens são características úteis que resultam em uma superioridade do personagem, que pode ser física, mental, social e, em alguns outros aspectos, uma superioridade sobre outras pessoas, outros personagens. Cada vantagem ela tem um custo de pontos de personagem. Esse valor, em algumas delas, é fixo, em outras é variável. Depois, quando nós estivermos passando pela lista de vantagens, vamos falar uma a uma. O personagem pode começar o jogo com quantas vantagens ele puder comprar com seus pontos, embora algumas delas podem ser que estejam proibidas no início da campanha pelo mestre. Por exemplo, uma campanha moderna pode ser que não tenha magia, e se você comprar uma vantagem de aptidão mágica, ela vai estar destoante da campanha. Os tipos de vantagens. As vantagens podem ser divididas em categorias abrangentes que ditam o tipo de personagem que pode usá-las e como elas funcionam durante o jogo. Elas podem ser mentais, físicas e sociais. As vantagens mentais se originam da mente ou mesmo da alma do personagem. Elas sempre existirão mesmo que a mente do personagem esteja em outro corpo, devido à possessão, transplante de cérebro ou qualquer outra coisa que mude o personagem de corpo, as vantagens mentais permanecem. Características mágicas, psíquicas e espirituais normalmente pertencem a essa categoria. A maioria delas funciona de alguma maneira automática, e algumas exigem um teste de IQ, percepção, vontade, etc. para serem utilizadas. As vantagens físicas estão ligadas ao corpo do personagem. Ele perde essas características se sua mente for transferida para um outro corpo. Já se outra mente assumir o controle do corpo dele, o novo controlador adquire as vantagens físicas em questão. Então é interessante ver, se você tiver numa campanha em que possa haver a troca de mentes de um corpo para outro, um personagem que tenha vantagens mentais apuradas num corpo físico mais fraco, se ele de alguma forma conseguir ocupar um corpo mais forte, essas vantagens mentais, poderes mentais, etc., permanecem com ele, mas as vantagens físicas que ele adquire são as vantagens do novo corpo. As vantagens sociais estão ligadas à identidade do personagem. Como ele é conhecido no mundo, riqueza, hierarquia, status, são coisas que nós vimos no capítulo anterior e nos últimos episódios, e são relacionadas a como o personagem se apresenta ao mundo. Numa campanha, por exemplo, de viagem dimensional, ou viagem no tempo, ou mesmo viagens em qualquer sentido em que o personagem vá para um lugar onde ele não tenha a mesma sociedade que ele está acostumado, essas vantagens podem ser temporariamente perdidas, desativadas. As vantagens podem ser ainda exóticas, sobrenaturais e mundanas. As vantagens exóticas são aquelas que representam características que os seres humanos comuns não podem ter sem passar por alguma modificação especial, seja de alta tecnologia, seja de magia, etc. Por exemplo, braços extras ou visão da morte. E alguns não-humanos podem ter essas vantagens exóticas como características raciais. Para adicionar vantagens exóticas ao seu personagem, o jogador precisa pedir a permissão para o mestre. As vantagens sobrenaturais são impossíveis de se observar na natureza e não podem ser justificadas pela ciência, nem pela superciência. Elas vêm de intervenção divina, magia, psiquismo. Uma delas, por exemplo, é a aptidão mágica, que dá a um ser humano normal a capacidade de fazer e executar magias. Vantagens mundanas apresentam superioridades inatas ou adquiridas e aptidões de qualquer um pode ter. Normalmente, essas vantagens não têm nenhuma restrição, mas o mestre pode exigir alguma restrição em alguns cenários específicos. Uma outra coisa importante é que o GURPS é um sistema eminentemente realista, mas ele tem opções para campanhas cinematográficas, aquelas campanhas épicas, além da vida, onde personagens conseguem fazer coisas fora do normal. Uma vantagem que tenha características cinematográficas vai estar claramente indicada no texto. Uma coisa interessante que pode acontecer são as vantagens potenciais. Às vezes você está criando um personagem e pode ter interesse em que ele adquira em algum momento na aventura uma vantagem depois da criação do personagem.
Essas vantagens potenciais devem ser discutidas com o mestre. O jogador pode especificar, por exemplo, que ele gostaria que em algum momento no decorrer da aventura o personagem conseguisse alguma vantagem específica. Por exemplo, ele descobrisse que é herdeiro e ganhasse riqueza ou status. Ele descobrisse que é mágico e consegue fazer magias ao entrar na escola de magias de Hogwarts. Então, embora ele não estivesse usando a vantagem, ele em algum momento da aventura adquire essa vantagem e a partir do momento que ele adquire essa vantagem, ele tem que pagar os custos de pontos até poder utilizá-la completamente. Note que se o personagem, no momento que a vantagem surgir, não tiver os pontos para pagar por ela, o mestre pode colocar essa vantagem como inativa ou ativa parcial, até que o personagem consiga os pontos de personagem necessários para cobrir o custo. Alguns exemplos interessantes, o livro coloca aqui como herdeiro, ele está destinado a herdar riquezas ou títulos, etc. Vantagem de Schrödinger. O jogador deve especificar em que um dado momento crítico da aventura, quando tudo parecer perdido, o personagem irá descobrir uma nova habilidade que custa o dobro dos pontos que o personagem gasta durante sua criação, algo que o ajudará a eliminar o problema. Nesse momento, você deve gastar de imediato os pontos que faltam para pagar pela nova habilidade. Essa é uma opção poderosa e deve manter a brincadeira justa. Os pontos gastos com antecedência não devem trazer benefícios até que o personagem descubra seu talento oculto. Então você quer saber que você tem um superpoder. E você é humano normal, vai vivendo a sua vida normal até que um momento crítico da aventura, esse superpoder se manifesta. Só que como isso aí vai aparecer depois, no momento necessário, esse custo dessa vantagem é pago em dobro. Uma vantagem secreta. O personagem ainda não sabe que tem uma determinada vantagem. O mestre pode escolher uma vantagem, um conjunto de vantagens, e deixar em segredo, anotado, e essa vantagem custará o dobro dos pontos do personagem, mas ele não vai dar qualquer pista para o jogador. O mestre vai revelar a verdade no momento dramático adequado. O mestre não vai revelar essa vantagem, mas ela vai trazer os benefícios normais dela durante o jogo, embora o personagem não saiba que ele a possui. E, portanto, ele não pode controlar essa vantagem. A origem das vantagens. Quando o jogador for selecionar vantagens exóticas ou sobrenaturais para um personagem, ele deve inventar uma justificativa para essa habilidade que combine com o cenário. Pode ser biologia, alta tecnologia, um dom divino, ou uma explicação para as capacidades do personagem que estejam em sincronia com o cenário, né? Então, quando você está criando seu personagem, você tem que saber primeiro qual é a campanha que vai ser jogada. Se você estiver jogando uma campanha de medieval mágico, por exemplo, você pode justificar certas vantagens exóticas como oriundas da magia que permeia o mundo. Mas se você chegar num mundo assim e disser, não, na verdade eu tenho essa vantagem porque eu sou um alienígena, pode ser que isso daí não esteja de acordo com a campanha e não faça muito sentido. A maioria dos personagens só tem uma origem para todas as suas habilidades, mas o jogador pode escolher que algumas delas tenham origens específicas diferentes. E isso está, é claro, sujeito à aprovação do mestre. Alguns exemplos de origens. Ela pode ser biológica, características inatas ou integrantes da formação racial do personagem, mutações, ou então alguma coisa da ciência médica que possa fazer com que ele mude de algum momento. Ki são poderes que se originam da força interior dos lutadores de artes marciais, yoga e outras coisas. É também conhecido como prana. Doenças e outros males podem ocasionalmente enfraquecer essas habilidades, desequilibrando o yin e yang do personagem. Origem cósmica são habilidades que emanam do próprio universo e que desafiam a razão. Essa opção está reservada aos deuses, espíritos, super seres, etc. Se essa habilidade do personagem produzir efeitos que só possam ser rebatidos por outros efeitos de habilidades cósmicas, isso é uma ampliação da vantagem, e é a ampliação chamada cósmica, que vai ser vista em breve quando nós falarmos das ampliações. Uma origem pode ser divina, pode ser uma dádiva dos deuses ao personagem, e isso daí pode significar que o deus em questão tem algum interesse naquele personagem e pode tirar ou colocar habilidades conforme seja de sua vontade. Pode ser origem tecnológica, por exemplo, implantes, ou de tecnologia, cyberimplantes, ou coisas que não sejam biológicas. Então, o personagem tem máquinas ligadas ao seu corpo, ou mesmo não ligadas. O personagem pode ter a vantagem de possuir tecnologia, nível tecnológico maior do que no cenário. Origem mágica. O personagem que atrai energia mágica
ou mana e pode utilizar essa energia da magia para fazer as suas vantagens funcionar. Se essa vantagem do personagem for seguir as regras da magia e não funcionar em áreas sem mana, isso aí quando nós formos falar com magia, vamos explicar o que é o mana e como é que funciona, ele vai ter algumas limitações, que é sensível ao mana. Psíquica. A vantagem tem origem nos poderes da mente. Em um cenário onde tem poderes psíquicos, também você pode ter drogas ou equipamentos especiais que afetem de maneira dos poderes, da maneira pela qual os poderes psíquicos funcionam. E espiritual são habilidades ativadas pela invocação de espíritos. O personagem parece ser apenas o foco desses efeitos, mas na verdade quem está fazendo os efeitos acontecer são essas criaturas, espíritos, almas, etc., que fazem isso funcionar. Uma coisa importante de se falar é que o personagem que tem uma vantagem, ele tem uma superioridade em relação aos demais que não tem essa vantagem. Ou seja, a vantagem é uma coisa que não incomoda o personagem. É alguma coisa que está sempre ativa e serve para ele de maneira útil. Existem situações em que vantagens podem ser desligadas temporariamente e de acordo com a vontade do personagem, ou situações em que vantagens podem ser desativadas por coisas externas ao personagem. Se o personagem decidir que vai desativar alguma vantagem, ele tem que fazer uma manobra, e depois quando estamos falando das regras de combate e outras coisas, nós vamos falar do que são manobras. Ele faz uma manobra preparar por 1 segundo e ativa ou desativa no término da manobra. Ao contrário de perícias e algumas perícias, né, e magias, isso aí não requer a manobra concentrar. Ativar ou desativar vantagens é uma condição inerente ao próprio personagem. Existem algumas vantagens especiais que são vantagens de ataque, por exemplo, atribulação, retenção, ataque inato, são vantagens que são ativadas com uma manobra de ataque. Ou seja, o personagem faz uma manobra de ataque e essa vantagem só funciona na hora que está sendo feita a manobra de ataque. Ele não fica o tempo todo causando dano em quem estiver por perto dele. É claro que cada uma delas algumas delas têm exceções, né? E isso daí vai variar. É importante ver que o que é permitido são, dentro dessas vantagens exóticas, sobrenaturais, vai depender sempre da vontade do mestre. Então, chegamos ao final dessa primeira interação do capítulo das vantagens e em breve, no próximo capítulo, vamos falar começar, né, a falar da lista de vantagens. Nós vamos falar aos poucos, porque são muitas, e aos pouquinhos vamos falando uma por uma. Essas vantagens vão ser bem explicadinhas durante os próximos episódios. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E se você ainda não conhece o RPG Next está nas mídias sociais. Ele está no Facebook, no Twitter. E nós temos também uma campanha do Padrim. Se você gosta do nosso trabalho, por que não se tornar um padrinho? Com apenas R$2 você consegue se unir a gente, ajudar o nosso projeto a continuar e ajudar a nosso programa social, que é o Guerreiros do Bem, onde nós doamos tudo que não é utilizado ao projeto para auxílio de pessoas com necessidades. E, além disso, você consegue se unir ao grupo dos padrinhos, onde nós temos um contato mais próximo a vocês. Então, fique conosco e até a próxima aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.